Martins, jornalista e radialista, e trabalho com comunicação há 15 anos. Antes da gente falar sobre o jornalismo investigativo e a importância dele para a sociedade, como cada vez mais ele vem crescendo, é necessário que a gente conceitue o que é o jornalismo. Fazer jornalismo é fornecer subsídios para que as pessoas possam formar suas próprias opiniões. E como é que isso funciona? O jornalista ele tem que checar exaustivamente, reunir o maior número de informações, de dados, de fontes que ele possa consultar, para que ele, nessa reunião desse conjunto de dados, de informações, ele consiga transmitir ao público subsídios necessários, informações necessárias para que o público ele consiga absorver a informação passada e todo o conteúdo transmitido, e com base nisso ele consiga formar sua opinião sobre o assunto tratado. A essência do jornalismo é por si só investigativa. À medida que nós pegamos informações brutas, que não necessariamente são informações precisas, nós temos que lapidar essas informações, checar, entrevistar fontes, buscar meios da gente poder ter uma informação mais concreta. E o jornalismo, ele por si só, ele é investigativo, em maior ou menor grau, com maior ou menor periculosidade. As pessoas elas têm uma ideia de que o jornalismo investigativo é tão somente o repórter ir à comunidade, ficar no meio do tiroteio, ou então denunciar esquemas fraudulentos ou de corrupção. Porém, a atividade jornalística, ela por si só, ela é investigativa desde a sua origem, desde a sua essência, ou seja, o repórter, quando ele chega na redação, ele, além de se inteirar sobre todas as matérias que já foram veiculadas, ele tem que fazer o que é chamado ronda, que a gente liga para todos os batalhões e todos os quartéis dos bombeiros. Então a gente pergunta se teve alguma ocorrência, algum fato relevante, para a gente justamente fazer, para a gente divulgar. Porém, nem sempre a gente tem uma boa recepção das autoridades, por motivos que a gente não pode precisar, mas muitas vezes, quando a gente vai fazer a ronda, informações que a gente já tem, uma prévia do que está acontecendo em determinada área, ela não é passada para o jornalista. Então, nós temos que criar métodos e estratégias de investigação para a gente poder, com base na informação mínima, no dado mínimo que a gente recebe, seja de quem quer que seja, ou de um ouvinte, um telespectador, ou de algo que a gente tenha visto na rua, ao se deslocar para a redação. Então, com base nessa mínima informação que a gente tem, é preciso que o repórter desenvolva estratégias e maneiras de tentar extrair da fonte necessária toda a informação que a gente precisa referente àquele fato. Com mais de 40 anos de carreira no jornalismo, Gêneton Moraes era um apaixonado pelo exercício da reportagem, função que ele afirmava ser realmente importante no jornalismo. Foi editor executivo do Jornal da Globo e do Jornal Nacional, correspondente da Globo News e do jornal O Globo em Londres, repórter e editor-chefe do Fantástico. Na Globo News, desde 2006, estava à frente do programa Dossiê. Em agosto de 2009, estreou um blog no G1, que manteve atualizado até abril de 2016. Gêneton entrevistou 6 presidentes da República, 3 astronautas que pisaram na Lua, os prêmios Nobel Desmond Tutu e Jimmy Carter, os 2 militares que dispararam as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, a mais jovem passageira do Titanic e o assassino de Martin Luther King, entre muitos outros personagens históricos. Entre os entrevistados que enfrentaram a metralhadora jornalística de Gêneton estão os generais Newton Cruz e Leônidas Pires Gonçalves, que ocuparam importantes postos de comando durante o regime militar e cujas entrevistas renderam ao repórter o Prêmio Embratel de Telejornalismo em 2010. Também em 2010, ao receber o Prêmio Embratel de Jornalismo, Gêneton publicou em seu blog Pequena Carta aos que Gostam Muito do Jornalismo. Escreveu que fazer jornalismo é saber que existirá sempre uma maneira atraente de contar o que se viu e ouviu. E outros lemas. Gêneton Moraes nos deixou 2 brilhantes frases sobre a essência do jornalismo. Ele disse: "Não faça jornalismo para jornalistas, faça para o público. E fazer jornalismo é desconfiar sempre, sempre, sempre. E essa que é a essência do jornalismo.
seja do considerado jornalismo investigativo ou de qualquer segmento do jornalismo. É investigar, é desconfiar sempre daquilo que nos dizem. Nunca aceitar a primeira informação. É sempre buscar, sempre checar exaustivamente, seja a informação mínima que a gente tiver, a gente tem que transformar aquela pequena informação na matéria-prima, na nossa informação principal que vai ser passada para o nosso público.